tem a ver com uma matéria do ano passado, mas que é muito boa de discutir, justamente para poder revisar essa matéria. Eu vou fazer uma questãozinha aqui, bem rápida, uma questão de autoria própria. Nem dá para perceber que foi eu que escrevi. Mas por que vocês acham que tem área? Nada a ver. Ó, uma questãozinha da prova de física, que era simples, mas para que a prova de recuperação não seja grátis, eu sempre exijo que o aluno faça com um pouco mais de atenção. Então a questão 8 da REC 1 de física falava que um alien, sim, ataca a Terra, possui uma baba de densidade. Faço questão de desenhar. Importante essa representação. Ó, o acúmulo de baba, né? O rastro de baba. Ele chegou babando mais, depois se alimentou de alguns seres e parou de babar, certo? Isso é a baba dele. Que possui uma densidade, meu querido, densidade da baba, alien, 3,3 miligramas por decímetro cúbico. Cara, na verdade, deixa eu pensar. Vai começar a flutuar a baba do gato. Porque é menos denso que o ar. Então a baba, deixa eu fazer a representação mais correta da baba. A baba começa a flutuar. É, exatamente. O olho, tem baba no olho. E um aluno curioso, vamos botar o nerd aqui. Ó, sacanagem, não posso editar o vídeo, tá vendo? Nerd. Um aluno curioso obtém uma amostra da baba com massa de... Porra, cara, para ter dado 9,6 kg de baba, ele estava com um caminhão. Vou botar o caminhão do menino aqui. E ele recolheu, sei lá com o quê, com aspirador, alguma coisa, ele foi lá e foi recolhendo a baba. Encheu o caminhão de baba. E levou para o laboratório, acontece todo dia. Determine o volume, a massa de baba, então 9,6 kg. Determine o volume em metros cúbicos e centímetros cúbicos. Pô, peraí. Uma das formas de matar essa questão é transformar quilograma em miligrama. Concordam comigo? E aí pronto, eu jogo na fórmula da densidade e calculo o volume em decímetros cúbicos. E depois tu converte decímetro cúbico para o que tu quiser. Densidade é massa sobre volume. Densidade eu vou usar 3,3 miligramas por decímetro cúbico. Se eu quero achar o volume, a massa também tem que ser em miligrama. Grama, decigrama, centigrama, miligrama. Decagrama, hectograma, quilograma. Vou pegar a vírgula e vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulos para trás. É pegar a vírgula e jogar 6 casinhas para trás. Vai ficar 9 milhões e 600 mil miligramas. Então, 9 milhões e 600 mil miligramas. Quem manja de potência de 10 só faria vezes 10 na 6, né? Ficaria bem mais gostoso. V igual 9,6 vezes 10 na 6 dividido por 3,3. Ah, cara, me deu uma vontade de dividir por 3 em cima e embaixo. 3 sobre 2, 1,1. Aceitável? E aí uma divisão. Só que calma, hein? A unidade está em decímetro cúbico. Eu não quero em decímetro cúbico. 32 dividido para 11. Dá 2, dá 22, sobra 10. Vírgula abaixo 0, dá 9. 99, sobra 1. Abaixo 0, não dá. 0 abaixa 0, voltou a dar 100. 90, 90, 90. Concorda comigo? V igual 2,90, 90, 90 vezes 10 na 6 decímetro cúbico. Mas não, eu pedi em metro cúbico e centímetro cúbico. Metro, decímetro, centímetro, cúbico. Daqui para cá, 3 pulos para a esquerda, né? Vezes 10 na menos 3. 2,90
vezes 10 na 3 metros cúbicos. Só multipliquei por 10 a menos 3. E daqui para cá? Vezes 10 na 3, né? 3 pulos, não é? 10 na 6 vezes 10 na 3, 2,90 vezes 10 na 9 centímetros cúbicos. Essas eram as duas respostas, que se tu escrever em notação científica fica muito melhor. Tá? Então tu vê, mesmo uma questão envolvendo só a ideia de densidade, massa sobre volume, tinha que ter boas noções de mudança de unidade. E confessem, gente, mudar a unidade é tum, 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 tum. Claro que se o cara fica na vírgula, ele infarta uma hora, né? Mas se o cara aprende a mexer com potência de 10, para de ser um sofrimento tão grande. Mas exige atenção sempre. Se eu me distraio e faço, vou fazer, eu posso errar. Eu tenho que estar altamente concentrado para não errar. É a tal da física, meu querido. Muito bem, obrigado. Ô galerinha, o negócio é o seguinte. Olha a discussão interessante que a colega trouxe. Olha a discussão interessante que a colega trouxe. Professor, eu vi lá num vídeo que o cara fala que um esporte radical do futuro, o cara vai estar em nave na altura dos satélites orbitando a Terra, e aí ele vai lá e se joga da nave. O Red Bull patrocinou esses dias uma dessa, né, cara? O cara se amarrou num balão meteorológico, foi até a PQP e se jogou. Foi o pulo de paraquedas mais alto da história, né? Foi há pouco tempo isso. Não, ele foi com roupa especial e o homem já tinha, antes do homem começar a tentar entrar em órbita, certo? A gente primeiro teve que ver, né? O homem consegue voltar? Será que não vai dar problema? Então tem um vídeo, se tu bota no YouTube, né, do primeiro teste com o homem que foi num balão meteorológico até a estratosfera e se jogou do balão. Ele usou uma roupa especial, paraquedas especiais. Aí aparece ele chegando. Adivinha o que fazem? Acendem um cigarro pra ele. Te juro, cara, nessa época astronauta fumava. Só não fumava dentro da nave porque dava problema. Mas, né, tu vê, o cigarro era uma coisa comum, todo mundo fumava o tempo todo. O cara acaba de chegar num experimento científico que levou o corpo dele ao limite, e aí tá lá o cara ainda jojado no chão, com a mão toda inchada porque estourou a luva que protegia ele da baixa pressão, né? Aí a mão dele inchou pra caramba, ele lá com a mão toda podre, fumando um cigarrinho, dando entrevista. Cara, tu vê que outra época, né, cara? Que coisa absurda, um astronauta que é um exemplo para as pessoas, fumando. Né? A indústria do tabaco nessa época tinha poder. Não, a roupa não, a roupa simulava, certo, a pressão atmosférica do corpo dele, que é o que poderia dificultar a respiração dele, então ele tinha oxigênio artificialmente bombeado, então estava tudo protegidinho. Se tivesse estourado de repente alguma coisa próximo do rosto dele, apesar de ter sido poucos minutos, ele poderia ter problema. Bom, aí agora recentemente a Red Bull fez um patrocínio todo aí para um cara que queria bater esse recorde, e conseguiu bater o recorde. O cara já estava com a roupa toda ninja, né? Então já foi uma coisa muito mais bem controlada, o cara chegou bem melhor no chão, não sentiu mal-estar. Mas observem, o cara não estava em nave, o cara não estava numa nave, ele estava num balão meteorológico. Ou seja, o balão meteorológico ele só sobe, aí tu vai lá e se joga, beleza? Para uma nave entrar em órbita, ela tem que ter uma certa velocidade. Entrar em órbita é como cair em torno da Terra. Lembrem? Ó, fez uma curva, não fez? Se eu jogar o objeto com mais velocidade, o raio da curva aumenta, tu percebe? Antes a curva era mais fechada, agora a curva foi mais aberta, não é? Orbitar a Terra é lançar com uma velocidade tão grande que o raio da curva se iguala ao raio de curvatura da Terra. Por isso que a coisa não bate mais no chão. Ou seja, a velocidade orbital de um satélite pode até calcular. Dá muito alta. As pessoas que estão ali, na verdade elas estão com a mesma velocidade. Então ela vai lá, vou me jogar. Aí a nave fica ali, a pessoa fica flutuando, daqui a pouco a pessoa para. Porra, não deu. Ele não vai cair. Ele vai continuar orbitando a Terra. Então tu vê, o cara não entende de física se ele falou que a nave vai ficar orbitando a Terra e as pessoas vão jogar da nave. Não sabe porra nenhuma, porque a pessoa não vai cair. Não, eu entendo, mas para a pessoa poder chegar na Terra, ela tem que ter uma mochila foguete. E ela tem que se pular para cá, ó. Para anular a velocidade altíssima que essa nave tem, aí sim ela vai estar parada em relação à Terra e a gravidade vai atrair ela e fazer ela cair. Porque se ela simplesmente sai da nave, ela tem a mesma velocidade do cara.
Então a força-peso dela faz ela fazer a curva em torno da Terra. Ou seja, o cara que está orbitando a Terra na Estação Espacial Internacional, ele não precisa se preocupar, meu Deus, vou me segurar na nave que eu vou cair da nave. Não, se abrir a portinhola e ele tiver com a roupa de astronauta, ele abre a portinhola, sai da nave e a nave fica ali. Ele fica flutuando junto com a nave. Certo? Importante essa discussão. Bacana essa ideia que tu trouxe pra gente. Eu fiz uma parte desse cálculo da velocidade orbital esses dias, quando a colega perguntou lá, né? Um astronauta orbita um planeta rasante à superfície. Calcule a densidade do planeta sabendo que ele tem um relógio. Era a questão que estava junto nessa? Já não, né? Olha a questão que a filha da mãe me trouxe, me borrei todo. Um astronauta orbita um planeta rasante à superfície do planeta. Sabendo que o astronauta tem um relógio, calcule a densidade do planeta. Questão da OBA, se não me engano. Bom, 2,90 vezes 10 na 3 metros cúbicos e vezes 10 na 9 centímetros cúbicos. Aí nessa questão, tipo, tu passou do decímetro para metro e depois de metro tu passou para centímetro. Eu podia passar de decímetro para metro e depois de decímetro para centímetro? Sim, eu até achava que eu tinha feito isso, porque eu vim daqui pra cá, Entendi? coloquei 10 na menos 3, certo? Não, tá perfeito a tua pergunta. Eu vim daqui pra cá, né, e coloquei 10 na menos 3, certo? Era 10 na 6 o fator quando estava em decímetro cúbico, certo? E aí quando eu fui passar para metro cúbico, eu dei um pulo na tabela que são 3 pulos da vírgula. Isso equivale a multiplicar por 10 na menos 3, por isso que o fator de conversão à potência 10 passou para 10 na 3. Certo? Então é importante tu saber o que significa 10 na 6, 1 milhão. O que significa 10 na 3? 1000. Se eu tirei 10 na 6 e coloquei o 10 na 3, é porque eu dei 3 pulos com a vírgula para frente. Beleza? Aí tanto faz quando eu estiver em metro cúbico, se eu quiser chegar em centímetro cúbico, tanto faz se eu vou vir daqui para cá, dando 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulos, então de 3 passa para 9, ou se eu venho desse aqui, que era 10 na 6, e só dou 3 pulos para cá, 1, 2, 3, que vai para 10 na 9. Dá o mesmo resultado. Perfeita a tua pergunta. Show. Ô, galera, olha só. Só para a gente discutir mais ou menos qual é a velocidade orbital em que a nave estaria por orbitar, já que tu fez a pergunta, eu me empolguei. No final do ano passado, final não, no começo, meados do ano passado, a gente viu a lei de atração das massas de Newton. Caiu numa provinha, calcule a força de atração gravitacional entre uma pessoa de 100 kg e um prédio de não sei quantos quilos. Nós vimos então que a fórmula que nos permite calcular a atração entre duas massas, M1 e M2, que estão a uma distância D entre elas, é essa lei aí, lei de atração das massas de Newton. Beleza? E isso é bom lembrar que agora cada um de vocês está se atraindo. Os objetos mundanos se atraem o tempo todo. A régua e as borrachas, o lápis, tudo está se atraindo. Como é que tu não percebe? Por que eu não vejo o giz, obrigado, vindo para cima de mim? Por quê? Porque o atrito consegue suportar essa força de atração. Mas se eu tivesse no espaço sideral, né? Morri lá no espaço sideral, vazou minha roupa de astronauta, morri. E aí ficou o giz lá de lembrança, flutuando do meu lado. Se nenhum alienígena, nenhum corpo, nenhum meteorito passar por ali perturbando a nossa situação de equilíbrio, com o passar do tempo, já que eu atraio o giz e o giz me atrai, nós vamos começar a nos aproximar. E depois de muito tempo o giz já vai estar encostado no meu corpo. É assim que as estrelas se formam, é assim que os sistemas solares se formam. Massa atrai massa, poeira atrai poeira. Tudo bem? Fala, meu amor. Não ia ser é uma força muito pequena. Se tu for jogar os valores nessa fórmula, vai dar um valor muito pequeno. Tu pega a tua massa ali, 50 e poucos quilos, 60 quilos, aqui da colega, a mesma coisa. Pega a distância entre vocês, 1 metro. Esses números vão dar um valor razoável, só que o G, a constante gravitacional universal, é um número minúsculo. É vezes 10 na menos 11, ó. Então o valor da força entre vocês vai ficar 0,0000. E para essa força em newtons, bem pequenininha, acelerar vocês, se a gente jogar no Física, meu amor, lembra? Tu calculou a força de atração, que deu um valor bem pequenininho por causa da constante gravitacional universal. Então ainda vai ter que dividir pela tua massa para descobrir a aceleração que tu vai ter.
Então a aceleração de vocês seria 0,00000. Demoraria muito tempo para tu perceber que está se movimentando para cima da colega, se não houvesse o atrito. Então daria para curtir a aula e tal, antes de vocês se encostarem. Como é que é? Atrito, aí é que tá, cuidado, hein? Força de atrito é quando uma superfície se arrasta na outra. Certo? Aí se eu quiser botar um ímã em cima da mesa e puxar ele com outro ímã, já que os opostos se atraem, vai ter uma força magnética puxando um ímã para cima do outro, já que eu estou segurando esse ímã, e vai ter uma força de atrito tentando se opor ao movimento do ímã. Tá? Aquilo seria a força de atrito do ímã. Agora um ímã em si não tem força de atrito assim, certo? A gente chama de força magnética. Outra coisa que eu te mostrei logo depois, no ano passado, foi a ideia de força centrípeta. Sempre que um corpo faz uma curva com velocidade constante, tem que atuar uma força resultante nele chamada de centrípeta. Alguém lembra por que centrípeta? Porque aponta para o centro da curva. Show! Quando um satélite, ou uma nave espacial, ou uma nave alienígena orbita a Terra, vamos dizer que a massa da nave é m e a massa do planeta é mzão. E vamos dizer que o raio da curva que a nave descreve é r. Se eu fosse pensar nas forças que atuam na nave, é só a força gravitacional que atua na nave. E essa força gravitacional é a centrípeta. Por isso que eu posso fazer uma igualdade entre força gravitacional e força centrípeta. É dessa igualdade tranquilinha que nasce a velocidade orbital de um satélite. Vocês aceitam que nesse caso a distância entre a massa e o satélite é o próprio raio da curva? Tu deixa eu tirar o D e colocar R então? É, né? Que a distância é medida do centro do planeta, do centro de uma massa até o centro da outra. Então essa distância é tanto o raio da curva, quanto a distância entre as massas. Então aquela substituição não é para te sacanear, ela é honesta mesmo. Corta o ao quadrado com R, corta Mzinho com Mzinho, provando que a massa do satélite não importa. O satélite pode ter 10 toneladas ou 1 grama. Não tem satélite de 1 grama, tá? Mas se tivesse, ele ia orbitar do mesmo jeito. Não importa a massa. Por isso que o astronauta dentro da nave está aparentemente flutuando na nave. Na verdade, ele não está flutuando. Ele está na velocidade do caramba em volta da Terra. Ele parece estar flutuando porque a nave anda junto com ele. E como não existe movimento relativo entre os dois, ele, eu estou flutuando. Caramba, está orbitando. Essa sensação que a pessoa tem de flutuar dentro de uma nave chama-se imponderabilidade. Imponderabilidade é o nome disso. Certo? Eles vão falar o que, sabe, no vestibular? Que o astronauta flutua na nave por causa da baixa gravidade. Uma ova, a gravidade lá em cima dá 8, uns quebrado. Muito próximo da Terra, que é 10, 9,8. Então não é a falta de gravidade. Se não tivesse gravidade, o cara ia passar em MRU, né, para o infinito. Certo? O fato de ele fazer a curva mostra que a gravidade é que está fazendo a curva. Então cuidado, pegadinha clássica, hein? O astronauta flutua porque está muito longe da Terra. Mentira. Se tu soltar ele parado aqui, ele vem, cai como um cometa na Terra. Vai queimar na atmosfera e vai ser bonito, vai chegar churrasquinho. A não ser que acione os paraquedas para a velocidade sendo reduzida aos poucos. Certo? Então cuidado, o astronauta, se ele tivesse parado, ele seria atraído fortemente pela Terra. Ele parece flutuar porque ele e a nave dele orbitam com a mesma velocidade, mesmo que com massas diferentes. E a prova aconteceu no corte dessas massas. Ele vai sair mais rápido, fora da Terra do que eu dentro. A velocidade dele varia menos no começo, porque a tua aceleração de quem cai aqui perto da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Quanto mais longe da Terra, menor a aceleração da gravidade, porque menor é a força de atração gravitacional. Aumentando a distância, cai a força. Então, se eu jogar um objeto próximo da Terra e lançar um objeto, soltar um objeto distante da Terra, esse objeto aumenta de velocidade mais rápido do que esse. Mas como esse vai ter muito mais tempo para acelerar do que esse vai bater no chão com mais velocidade do que esse. Tudo bem? Até porque quando esse aqui estiver chegando na altura da qual o outro foi abandonado, ele vai ter a mesma aceleração do outro. Só que agora ele já vai estar com uma velocidade. Certo? Bom, agora vamos lá. A ao quadrado passa para o outro lado. É assim.
assim que se calcula a velocidade orbital de um satélite. Basta conhecer a constante gravitacional universal, que eu coloquei aqui, a massa do planeta e o raio. E eu tenho na minha cabeça dados honestos. Então nós vamos conseguir calcular com a ajuda da calculadora científica, se for preciso. Velocidade orbital de um satélite típico. Constante gravitacional universal, 6,67 vezes 10 na menos 11. Massa do planeta Terra, aproximadamente 6 vezes 10 na 24 quilogramas. Porra, que massivo o planeta aí, meu querido. Dividido por raio. Esse raio é medido do centro da Terra até onde o satélite está. O raio do planeta Terra é aproximadamente 6.500 quilômetros. E o satélite, meus amigos, geralmente orbita a uns 200 quilômetros de altura apenas. Logo, a distância do centro do planeta até onde o satélite está dá 6.700 quilômetros. Eu vou escrever 6,7 vezes 10 na 6 metros. Seria 6,7 vezes 10 na 3 quilômetros, né? Botei mais 3 zeros, 3 casas para passar para metro. De quilômetro para metro. Essa é a conta. Por causa da... Porque eu sou retardado. Não, desculpa. Aqui, ó. Vem, ela tá ligada. Eu fui ali, ó. Ó, perigo. Estrelinha, hein? Sou doente mental mesmo. Legal. Oh. Bem próximo, né? Hã? Isso aqui não é quase 6,7? Certo? Aqui no ensino médio, pelo amor de Deus, ninguém vai ficar triste. 6,7 aproximadamente. Isso vai dar uma diferença de menos de 1%, tá, gente? Estou sendo super honesto, não é nenhuma agressão ao cálculo que eu estou fazendo, não. A imprecisão no raio da Terra, a imprecisão na massa da Terra, que é 5,98, é maior do que aquela bobeirinha ali, que é uma simplificação, então não se ofenda. V igual raiz de 6 vezes 10 na 13, passa para cima, 10 na menos 6, 10 na 13, 10 na 7, né? 10 na 7. Vou multiplicar por 10 e fazer vezes 10 na 6. Certo? Raiz de 60, 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, cara, 7,5 aqui, só uma aproximaçãozinha. E a raiz de 10 na 6? 10 na 13, só dividir, né, a potência por 2, né? Certo? Velocidade, cara, tá sendo super honesta essa velocidade. E até desafio vocês aí procurar informações. 7.500 metros por segundo. Vamos ter uma noção quanto é isso em quilômetro por hora? Multiplica por 3,6. Vou fazer 75 vezes 3,6. 30, 42, 45, 3 vezes 5, 15 foi 1. 20 mais 1, 21. 0, 10 foi 1. 6, 2. Bota 2 zeros dos 7.500 e bota uma vírgula. É isso aí. 26.000 quilômetros por hora. A velocidade típica de um satélite. Razoável, hein? Razoável. Fala, meu amor. Perguntar, porque eu entendi por que ficou 10 na 7, no caso, depois ficou 10 na 3. Por que foi 10 na 7? Que agora tá 10 na 3 porque tu... Aqui, né? Aqui é. Deixa eu pensar. 10 na 24 vezes 10 na 11 mantém a base e subtrai os expoentes, lembra? Menos 11 com 24 dá 13. Tudo bem pra ti mesmo? Mesmo, meu amor? Senão a gente explica o porquê. Então esse com esse dá 10 na 13. O 10 na 6, quando passa pra cima, fica 10 na menos 6, né? Aí ficou 10 na 13 vezes 10 na menos 6. 13 menos 6. Por isso que deu 10 na 7. Aí, para facilitar o raciocínio da raiz, eu preferi pegar o 10 na 7 e escrever 10 vezes 10 na 6, né? Então eu botei um zerinho no 6. Aí eu achei aproximadamente a raiz de 60, 7 vezes 7, 49, 8 vezes 84. Né? Tá até mais próximo do 8, poderia ter até aumentado um pouquinho aqui. E raiz de 10 na 6, 10 na 3. Tu vê que legal, né, cara? Mesmo sem ter consultado tabela ou Google, a gente consegue, depois de se acostumar com alguns dados clássicos da física, a gente consegue estimar na munheca aí as velocidades de satélites. Isso é uma pergunta clássica da OBA, por exemplo. Poderia perguntar para o aluno de Olimpíada, né? Sem dar dado nenhum. Estime a velocidade orbital de um satélite típico. Claro que o cara vai aceitar, né? Sei lá, de 6.000 metros por segundo até 10.000 metros por segundo, ele vai dar uma margem, certo? Legal. Tem satélites que orbitam muito mais distante do planeta, tá, gente?
Tem satélites que estão lá a 1.000, 3.000 quilômetros de distância da superfície terrestre. Muito bom. E se a distância for maior? A velocidade orbital é maior ou menor? Se a distância do planeta... Se a distância do planeta até o satélite for maior, se esse número aumenta, esse número diminui. Então tu vê, né? Mais distante a velocidade orbital diminui. Muito bom. Aí precisa de menos energia, professor, para poder botar o cara em órbita. Menos energia para a velocidade, né? Mas mais energia para poder aumentar a distância até a Terra, né? É isso aí. Ô, professor, isso seria 225. Aonde? 3, 7, 21, mais 1, 22. Esse aqui? Aí Essa vai. multiplicação? É possível, não sei. 30 foi 3. 42 com 3, 45, certo? 3 e 5, 15 foi 1. 21, 22. Tem toda a razão. Aqui era para ser 2, né? Certo? Isso. 10 foi 1 a ele. Ele cansou de me corrigir. Não é a primeira vez. Ele estava corretíssimo, meu querido. Não, o cara sempre corrige um detalhezinho ou outro. Eu gosto disso. Tu é o aluno que se dá o trabalho de ali multiplicar e duvidar que o cara acertou, né? Isso é maravilhoso. Ninja, garoto. Parabéns. Muito bom. Mais uma estrelinha. Eu também queria. Tu quer que eu puxe pro saco? Fica sempre malhando a minha aula, dizendo que passou uma eternidade e não passou um segundo na aula, só para me fazer sofrer. Passou a eternidade.